Olá pessoal, meu nome é Carla Peruso, eu sou professora de História da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês um projeto que surgiu de duas coisas que eu amo. Eu sou maquiadora profissional desde 2007 e aí eu tô juntando essa paixão pela maquiagem e pela história. Entender que a independência do Brasil não foi um dia, não aconteceu em um dia e não foi apenas um personagem, o Dom Pedro I, que fez a independência do Brasil. São vários personagens dentro de um processo de mais de 20 anos. E dentre essas personagens, eu escolhi a maravilhosa Dona Maria Leopoldina, que foi imperatriz do Brasil, né? Esse é um dos materiais utilizados na minha pesquisa para fazer esse projeto. Trazer a maquiagem também, né? Como algo muito importante historicamente, né? Que também revela as questões das classes sociais, né? Do comportamento social de uma época. Lembrando que o projeto não tem como objetivo trazer as maquiagens da época, os produtos utilizados na época. São produtos contemporâneos de 2025 que vão ser utilizados na modelo, mas apenas para a gente trazer essa referência da maquiagem da Dona Maria Leopoldina para falar sobre ela dentro desse processo histórico. Lembrando que este projeto está sendo feito através dos recursos financeiros da PNAB, que foi aprovado pela Secretaria de Cultura do município de Sumaré. Então vamos lá, pessoal, vamos ver o projeto? Olá, pessoal, vou começar falando aqui no vídeo. Bom, essa é a Isadora, a modelo, né, que a gente vai transformar ela em Dona Maria Leopoldina. Inclusive, ela tem bastante características físicas da Dona Maria Leopoldina, né? Que nasceu em Viena, na Áustria, no dia 22 de janeiro de 1797, né? Com o nome de Leopoldina de Habsburgo-Lorena. É uma casa, a gente chama de casas reais, né? Famílias reais aí da Europa, bastante tradicionais, né? Ela nasceu, como eu já falei, em 1797, o que significa que ela nasce num momento histórico bastante importante, que é dentro do contexto marcado pela Revolução Francesa. Olha que interessante. Inclusive, a Dona Maria Antonieta, né, que foi a última rainha francesa, que foi decapitada na Revolução Francesa, faz parte da família aí da Dona Maria Leopoldina, né? Então ela tá dentro desse contexto, esse nascimento dela, esse crescimento, desenvolvimento dela da infância, adolescência, dentro do processo de Revolução Francesa e das expansões napoleônicas também. Inclusive a vinda da família real brasileira é consequência das invasões napoleônicas lá na Península Ibérica, né? Ela é filha do imperador Francisco I e claro que ela, como uma princesa, né, da Áustria, ela ia desempenhar um papel político bastante importante, porque os casamentos naquele período histórico se davam por questões políticas, não tinha nenhuma questão romântica, de amor, de querer, né? Eles eram treinados, eles eram educados para se casarem com outras famílias reais para constituir aí alianças políticas, né? Então, vai ser em 1816 que a arquiduquesa, né, esse título que ela tinha na Áustria, ela vai ser prometida ao herdeiro do trono do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, o Dom Pedro I. Bom, ela vai vir para o Brasil, né, e dentro dessa vinda para o Brasil, a gente vai encontrar um material historiográfico bastante interessante a respeito da Dona Maria Leopoldina, das cartas. As cartas dela são cartas muito bem escritas, é claro, ela teve uma educação bastante importante, bastante rica, né? E ela tinha algumas preferências de estudo bastante interessantes que eu gostaria de citar, porque quando a gente fala da Dona Maria Leopoldina, a gente lembra ela como princesa, esposa do Dom Pedro I. Mas a gente tem que lembrar que ela tinha uma história antes de ser esposa dele, né? E que ela era uma pessoa que ela tinha um refinamento, um conhecimento acadêmico bastante amplo. Bom, sobre o conhecimento acadêmico, né, que eu comecei a citar da Dona Maria Leopoldina, ela estudou música, física, astronomia, mas ela gostava mesmo era de botânica e mineralogia. Então, bastante interessante, né? E as línguas que ela falava, né? Ela falava a língua materna, falava francês, porque era considerada a língua diplomática naquele momento histórico, né? Mas ela também estudou italiano, inglês e latim. Inclusive, quando eles assinaram os termos
do casamento dela com o príncipe Dom Pedro, ela já foi aprendendo português, ela sabia falar português. Então veja só, né? Ela era uma mulher bastante culta, com bastante conhecimento. E claro que todo esse conhecimento adquirido desde a sua tenra juventude, da sua tenra idade, vai ser muito importante para o processo de independência do Brasil, né? Eu estou trazendo aqui a Dona Maria Leopoldina porque duas coisas me chamam a atenção, eu como mulher, como professora, né, como historiadora. Primeiro são as cartas dela, que são, como eu falei, muito bem escritas, muito bonitas, essa formação dela, essa cultura dela, né, o amor que ela tinha pelo Brasil. Em uma das cartas que ela escreve para o pai dela, para o Francisco I, ela fala que ela era uma brasileira de coração, né, enquanto a sogra dela, né, a Carlota Joaquina detestava o Brasil, não via a hora de voltar para a Europa, para Portugal. Ela já tinha um encantamento, um amor muito profundo e ela gostava não apenas da geografia brasileira, por ela gostar de botânica, né, e tudo mais, mas ela gostava do povo, né, das pessoas. Inclusive a população brasileira tinha um carinho, uma estima também pela figura da Dona Maria Leopoldina bastante grande, porque ela era uma pessoa bastante acessível, né, inclusive a historiografia descobriu, após a morte dela, que ela tinha dívidas porque ela ajudava muitas mulheres, muitas famílias carentes lá no Rio de Janeiro. Então, ela fazia filantropia, né? E as pessoas nem sabiam desse perfil da dona Maria Leopoldina. Ela fazia essa ajuda calada mesmo, sem ninguém saber, né? Só ficou sabendo depois, quando essas dívidas começaram a chegar, né, em nome dela, dívidas que ela adquiriu para fazer filantropia, para ajudar famílias. Bom, sobre a vinda dela para o Rio de Janeiro. É uma viagem que durou cerca de 3 meses. Deve ter sido terrível a viagem, né? Eu fico me imaginando essas viagens transatlânticas ocorridas entre o continente europeu, aqui para a América, realmente não deveria ser nada fácil, né? 3 meses no mar, então ela vai chegar aqui, né? No dia 5 de novembro de 1817, ela vai ser muito bem recebida, de uma forma bastante acalorada pela população, e ela vai ficar muito encantada com a recepção, né? Com o calor humano ali dos brasileiros, claro que tinha bastante português também, né? Mas ela vai ficar bastante emocionada e ela vai ficar também muito impactada com a paisagem do Rio de Janeiro. Ela vai deixar registrado esse encantamento, esse acolhimento, esse calor humano nas cartas que ela escreve sobre a vinda dela, sobre a chegada dela no Brasil, né? Então ela fala que o Brasil é realmente um lugar paradisíaco, né? Ela faz uma citação em uma das cartas que ela diz o seguinte: é como se fosse a Suíça, mas com o céu mais lindo e o mais suave céu. Bom, sobre a recepção feita pela família real portuguesa, ela demonstrou em algumas cartas que havia, assim, eram incompatíveis, né? Ela achava tudo muito estranho, as festas eram muito repetitivas com as mesmas pessoas, então ela achava isso tudo muito maçante, né? E ela questionava um pouco a questão da moralidade da família real portuguesa, né? Ela fazia alguns comentários, claro que todos muito discretos, né? Mas ela ali colocava um certo descontentamento, né? Principalmente em relação à sogra, né? A Carlota Joaquina. Outra estranheza que ela vai sentir, né, aqui no Brasil, é a falta do hábito da leitura. É claro, uma população extremamente analfabeta, poucas pessoas, né, tinham acesso a livros, eram pouquíssimas, raríssimas as bibliotecas, né, o Rio de Janeiro só que vai, em 1810, que vai ter a Real Biblioteca no Rio de Janeiro. Então, ela escreve isso nas cartas, ela relata realmente a falta que ela sente das bibliotecas, né, de ler. E é claro que ela solicitava que os livros viessem, né, da Europa, né, dos assuntos que ela gostava. Entre livros que ela gostava de ler, né, ela gostava também de livros de mineralogia, né, que era um assunto que ela gostava bastante, literatura e ciência política. Então, ela era uma mulher que ela se interessava bastante sobre os aspectos políticos também. Isso também vai ser bastante importante para o processo de independência do Brasil. Sobre a relação dela com Dom Pedro I, nas cartas, ela se diz muito apaixonada pelo marido, né? Ela diz em algumas cartas que eu amava de todo o coração, cartas que ela escreve para a irmã dela na Áustria, né?
Mas depois, com o tempo, ela também começa a relatar nas cartas a insatisfação com a questão da infidelidade de Dom Pedro, né? Historicamente, a gente sabe que ele teve muitas amantes. A Domitila de Castro, que depois recebeu o título dado por ele de Marquesa de Santos, foi a mais famosa, mas não foi a única, né? Ele teve centenas de amantes, né? Então isso era algo que entristecia bastante. Ela relata esse entristecimento, essa melancolia bastante nas cartas que ela manda para a família, principalmente para a irmã, que era a confidente dela. Agora eu vou falar mais precisamente sobre o processo de independência, né? Alguns fatos que ocorreram dentro desse processo, que tem mais de 20 anos, né? Entre eles o Dia do Fico e o Grito da Independência são dois fatos que aconteceram e são bastante importantes dentro desse processo, né? Então, no dia 28 de agosto, vai aportar na Baía de Guanabara o navio Três Corações, trazendo notícias desagradáveis, né, de Lisboa. As cortes exigiam o retorno do príncipe e de sua família para Portugal. Insultavam, apregoavam que juntas administrativas seriam instaladas em todas as províncias, que o Reino do Brasil seria dissolvido e um novo governo nomeado por Lisboa. Diante desse cenário, a dona Leopoldina e José Bonifácio vão reunir o Conselho de Estado para deliberar sobre aquelas provocações, porque eram provocações, eles estavam sendo provocados, né? É aquela coisa assim, vocês não têm autonomia, vocês voltem e façam o que nós estamos mandando. E a dona Leopoldina, nesse momento histórico, vai mostrar que é uma mulher bastante independente, que tinha a opinião dela e que não ia aceitar de uma forma calada, passiva, aqueles insultos e aquela ordenança para que voltasse a Portugal, né? Então, na sessão do dia 2 de setembro, o ministro fez uma árdua defesa em separação do Brasil de Portugal e de sua antiga metrópole, né? Propôs que enviasse uma carta para Dom Pedro, exortando, falando para ele, explicando para ele tomar a decisão definitiva de permanecer no Brasil e declarar sua independência, porque até então, já o processo de independência, antes dessa data de 1822, ela já está acontecendo, a cobrança para a independência do Brasil já está sendo feita, principalmente por brasileiros e portugueses que moravam no Brasil, mas o Dom Pedro I ainda está ali, né, pela cá, né, ainda não se decidiu muito, e a dona Maria Leopoldina vai escrever uma carta, meio que intimando mesmo, ele fala, olha, agora é o momento de você se posicionar e dizer que você está com o povo brasileiro. E aí nós vamos ter uma célebre frase da dona Maria Leopoldina, né? Em uma das cartas que ela escreve, que ela diz assim, o príncipe está decidido, mas não tanto quanto eu desejaria. Então a gente vê nessa fala da princesa de que ela tem muito mais convicção da independência do Brasil, do desejo da independência do Brasil, do que o próprio esposo, né? Então, isso é um dos registros históricos mais fenomenais aí sobre a personalidade da dona Maria Leopoldina e a sua importância nesse processo de independência. E aí, agora, vamos já para encaminhar aí para o final, né? Da vida. Ela morreu muito jovem, com menos de 30 anos, né? No início de dezembro de 1826, ela abortou um feto do sexo masculino, enquanto Dom Pedro I estava no Rio Grande do Sul, liderando a campanha da cisplatina, né? O quadro clínico da imperatriz evoluiu para uma infecção, é claro que ali a gente está falando, apesar dela ser uma imperatriz e tudo mais, ter acesso aos melhores médicos, não tinha antibiótico, ela pegou uma grave infecção. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a frequentar, eu já frequentava a igreja, mas assim, fazer campanhas mesmo nas igrejas, todos ali rezando muito por ela, milhares de pessoas faziam vigílias de orações nas igrejas, no portão do Palácio do Paço, né, rogando pela vida da imperatriz. Mas, infelizmente, mesmo com todos os esforços, com as orações, né? No dia 11, o jornal Diário Fluminense apareceu com a primeira página tarjada de preto. Editorial, a notícia mais temida, né? Abre aspas. A maior das desgraças se faz público que a enfermidade da imperatriz... A imperatriz não resistiu a todas as diligências médicas empregadas com todo o cuidado por todos os médicos da Imperial Câmara. Aspas. Ela morre, né, antes de completar 30 anos e hoje os seus restos mortais, né, está na cripta imperial localizada em São Paulo, na mesma
região onde Dom Pedro I recebeu a sua carta, a carta da Dona Maria Leopoldina, no dia 7 de setembro de 1822, né? E aí contei um pouquinho, muito pouco sobre a Dona Maria Leopoldina, teria muito mais coisas para eu falar sobre ela, mas eu vou me restringir aí ao básico, ao que a gente precisa saber sobre ela. E aí vocês vão ficar também com as imagens da maquiagem que foi feita, né? Em como a modelo ficou, a Isadora ficou bem parecida com a Dona Maria Leopoldina. Lembrando que a gente tem a Dona Maria Leopoldina do século XIX, uma jovem, inteligente, aí, participante do processo de independência do Brasil. E a gente tem aí a Isadora, uma jovem aqui do século XXI, com seu piercing e tudo mais, né? Fazendo aí a caracterização dentro de um contexto contemporâneo, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a todos, eu agradecer aos recursos da PNAB que tornaram possível esse projeto e a todos que estão assistindo o vídeo.